Mas nessa manhã eu quero falar sobre a parábola do trigo e do joio. Já falamos aqui sobre a parábola dos talentos na escola dominical domingo passado. Também foi falado sobre o semeador, aqueles 4 tipos de lugares, terra onde a semente caiu. E dentro de tudo isso você vai analisando, porque o ensino de Jesus, ele se balizou, vamos dizer, para a facilidade da compreensão, uma melhor facilidade sobre as coisas simples. E hoje vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Vamos ficar de pé, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13. A partir do verso 24. Pode acompanhar. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Veja que a erva cresceu, frutificou. Porque quando é pequenininho não se vê diferença entre o joio e o trigo. Preciso ser um especialista para saber diferenciar. Então a erva cresceu e frutificou. Apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Vamos dizer, cresceram juntos no mesmo espaço, no mesmo torrão de terra, né? Suas sementes, suas raízes se entrelaçaram e não tem como arrancar um sem prejudicar o outro. Pode arrancar, mas pode prejudicar. É da família, às vezes, né? Então, o que fazer? É suportar, aguentar. Há pessoas que pensam que a igreja tem que ser puro trigo. Tudo tem que ser trigo. Mas até hoje, há uns 50 anos vivendo aqui no sul, onde se planta, eu nunca vi uma lavoura de trigo, que se planta agora no inverno, só trigo. Sempre você olha com cuidado, ali está o joio. Aqui e acolá. E você vê a diferença quando eles estão mais maduros, grandes, frutificando. A diferença imensa. Diferença que você não via quando era pequenos. Sempre antes de chegar ali na minha casa, tem uma lavoura. Eles plantam trigo. E às vezes eu passo devagar e vou olhando e vejo o joio também aqui e acolá. É impossível ter uma lavoura só de trigo. E há membros da igreja
Há pessoas que têm uma ideia, tem que arrancar fora, tem que pôr fora, tem que agir, o pastor tem que fazer, pressiona. Queres que vamos e arrancar? Senhor, não, deixe. Deixe que o próprio Deus vai cuidando disso. Deixe, a igreja tem que aprender a suportar. Porque ela não é puro trigo. O mundo não é puro trigo. Não. As coisas estão entreveradas, como diz o gaúcho. Vamos seguir lendo. Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E você quer arrancar, né? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Antigamente, antes de fazer a colheita do trigo, para que o colono, para que tivesse no próximo ano uma semente mais limpa, pura, ele buscava pela roça o joio. Agora está maduro, não importa, pode arrancar. E eles arrancavam, e o que eles faziam? Porque o joio não tem utilidade nenhuma. Eles pegavam e queimavam aquele joio. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A partir do parágrafo do versículo 36, Jesus começa a explicar essa parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. É Deus, né? O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Nessa parábola, semente representa pessoas. O trigo são os filhos de Deus. E o joio já tem como seu pai, como diz vocês, o capiroto, né? O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem se importa, quem se interessa, quem tem uma audição espiritual, vai captar o sentido, né?
Por isso Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Pai, abençoa agora a tua palavra nessa manhã, quando estaremos comentando, vendo, Senhor, sobre o joio e o trigo. Ajuda-nos a termos uma compreensão correta e também, desde já, nos livre de ser aquele julgador, querer julgar isto, aquilo, quem é quem. Não, Pai. Mas que cada um possa, enquanto ouvir nessa manhã, julgar a si próprio. Porque o Senhor disse: pelos frutos é que se conhece a árvore. Pai, e a nossa preocupação deva ser esta: procurar ver aquelas atitudes que não são coerentes contigo e buscar em ti graça, força para se livrar delas. Apesar delas estar tão juntas, mas nós não somos elas, Senhor. Nosso coração é voltado para ti, para o que é certo, e não para as coisas mundanas, erradas. Abençoa-nos nesta manhã dessa forma. Em nome de Jesus rogamos, amém. Então podeis assentar. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham pela internet. Nós vamos começar essa explicação da parábola do joio e do trigo, começando por Mateus capítulo 7, aonde Jesus nos disse que é pelo fruto, não é pelas folhas, não é pela aparência, que se conhece que esta árvore é isto. Há muitas árvores semelhantes, como o joio é bem semelhante quando pequeno. Por isso ele disse: deixe crescer, deixe frutificar, lá vocês verão melhor a coisa. Quer dizer, eles terão que amadurecer, como o trigo tem que amadurecer. E quando amadurece a vida do trigo ou de qualquer uma dessas plantas, ela vai para a semente. Então não há mais problema ali com as raízes. Já não há mais vida nas raízes, no caule. Então agora é a hora da colheita. Jesus nos disse em Mateus capítulo 7, começando pelo verso 16 até o verso 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Você vai colher uva aonde? Você vai colher uva na videira, não é? Não se colhe uva nos espinheiros, nos abrolhos, nos cactos, não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não tem como mesclar isso aí, os frutos é que falará quem é quem. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não há outra forma de se conhecer
e com certeza dizer isto é isto, a não ser quando tiver fruto. E toda árvore ela está destinada a dar o seu fruto. Como diz em Gênesis capítulo 1, verso 11, produz a erva fruto que dê semente conforme a sua espécie. Ela não vai virar outra espécie, outro tipo de árvore, não. Ela vai perpetuar a sua espécie, a sua natureza. Por isso Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui em nossa palestra sobre o joio e o trigo, nós vemos que são duas espécies diferentes. Não é porque estão juntos que são iguais, não. São duas espécies diferentes. O trigo não pode produzir joio, também o joio não poderá produzir trigo. O joio não tem culpa de ser joio. E nem o trigo tem o privilégio de dizer, eu sou trigo, porque eu sou, porque sou. A coisa está mais, como diz, o furo está mais embaixo, está na natureza. Está na procedência, na originalidade. Por exemplo, Judas. Judas caminhou com Jesus, Judas operou sinais, maravilhas, Judas se alegrou, Judas, vamos dizer, pulou, dançou, quando viu Deus operando as coisas. Ali estava Jesus, seu amigo, mas havia algo lá, no íntimo de Judas, que só ele sabia. Parece que a coisa nunca enraizou corretamente. Se tivesse enraizado, tivesse tido a revelação, ele nunca teria feito o que fez, nunca teria traído a Cristo. E quando a pessoa tem a revelação real, vinda de Deus, você não troca o que Deus te deu a troco de conjecturas. Quem não crê na mensagem, porque nunca creu de verdade. E chegou o tempo de Judas manifestar aquilo que ele era. Traiu o mestre, depois vendeu o mestre, né? Vendeu. Sua traição envolveu valores. Mas Jesus disse na sua oração, São João 17, ele disse, não perdeu a não ser o filho da perdição. Ele estava entre os apóstolos, amigo de Cristo, mas a origem dele era o quê? Filho da perdição. Se fosse buscar a sua origem espiritual, iria chegar lá em Caim. É uma questão de eleição. Eleição. Muitos chamam predestinação. Predestinação, ela aponta o fim da coisa. A eleição aponta a origem. Balaão, ele profetizou as mais belas profecias, creio que é Números 22, 23, 24. Mas veja como ele encerrou a carreira dele, levando Israel a pecar. E Jesus nos disse em Mateus 7, 22, por aí, muitos, eu penso sempre nessa palavra, muitos, não poucos, medirão naquele dia. Curamos enfermos, expulsamos demônios,
fizemos prodígios e maravilhas, falamos línguas, profetizamos, alegramos a tua presença. Você não deve contentar só com a presença de Deus. Que a presença de Deus e as bênçãos de Deus é como o sol, vem sobre todos. E isto só declara uma coisa, não que a pessoa esteja certa, mas que Deus é bom. Aleluias. Muitos me dirão naquele dia. E o que é que ele vai responder? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É aquele pecado consciente, você sabe que não pode fazer, mas segue teimando, justificando. Isso que é o perigo. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque em verdade vos digo, nunca, quer dizer, nem hoje, nem ontem, nem anteontem, nunca vos conheci. Vocês não têm origem. Não têm origem. Alguém pode dizer, antes eu era um joio, agora eu me tornei um trigo. Ninguém, irmão, pode mudar a sua origem. Judas não pode mudar. Nós vemos aquela samaritana, uma mulher que vivia uma vida podre. Ela teria que buscar água na hora que as jovens não fossem. Mas o que é que estava dentro daquela mulher? Não é porque uma pepita de ouro caiu no barro que deixou de ser ouro. Não é assim? E quem estava aparentemente mais certo? Era a samaritana ou os fariseus, os sacerdotes? Porque a chuva vem. A semente está na terra e a chuva vem. E a chuva vai fazer aquela semente se manifestar. E quando aquela chuva, ali junto ao poço, disse, mulher, dá-me de beber. E começaram com aquela discussão religiosa. E Jesus disse que isso não tem nada a ver, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores lhe adorem em espírito e em verdade. Não é este grupo aqui que está certo. Nossos pais adoraram a Deus nesse monte. O pai Jacó cavou esse poço. Não é questão batista, adventista, metodista, ou isso, aquilo. Ou mensagem, ou isso. Não, irmãos. É o que está lá dentro. Quando a chuva bateu naquela semente, ela disse, vejo que és profeta. Mas quando essa mesma água da vida bateu sobre aquela semente religiosa, fariseus, você olharia para eles, ele não mentia, não roubava, não adulterava, vivia uma vida impecável, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Mas quando a água bateu sobre ele, o que eles disseram? Tens demônio. E quem é que estava certo? A samaritana ou eles? É a origem. Quando recebemos a Cristo em nossa vida, nós demonstramos a nossa origem. Não é certo? Mostramos de onde viemos. Porque segundo Apocalipse capítulo 13, verso 8, somos eleitos antes da fundação do mundo. Estávamos na mente de Deus. E Cristo morreu antes da fundação do mundo, quer dizer, na presciência de Deus. E Deus sabia
que esta verdade chegaria a ti e você aceitaria. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. Deus lhe tira do barro. Eis que tudo se fez novo, né? Paulo também nos fala em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Deixa eu ver se eu vou achando aqui rapidamente. Capítulo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Quer dizer, o alicerce é isso aí. Tendo este selo, quer dizer, essa confirmação. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. O verdadeiro cristão, então, vemos, ele não só fala de Cristo, ele não diz que ele é só um cristão. De boca, a vida dele testifica. Este é o fundamento, está firme. Permanece em Cristo, você não mente, você não adultera. O apóstolo São João nos diz que quem faz isto é porque nunca conheceu a Deus. Quem peca? Ah, mas é um pregador. Nunca conheceu a Deus. É uma boa pessoa. Sim, mas nunca conheceu a Deus. Ou você acha que só vai para o inferno pessoa ruim? Se fosse assim, Jesus não diria muitos naquele dia, me dirá. São João capítulo 2, verso 3 e 6, ele diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Quer dizer, o crente guarda, ele não é um desobediente. Ele não é um dos contra as coisas de Deus, não, ele é a favor. E ele prova que é caminhando nisso, testificando com a sua própria vida. Não é só com a boca que pregamos, com o nosso viver. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Você crê nisso? Então não é por pano quente, porque é amigo, porque é de casa, porque é isso. Não. Guarda ou não guarda? É ou não é? É trigo ou não é trigo? É verdadeiro ou não é verdadeiro? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, você diz, também deve andar como ele andou. Você vai mentir para ter um lucrinho a mais? Não, Jesus não nos deu esse exemplo. De forma alguma. Por isso, irmãos, eu digo, não existe uma lavoura que seja somente trigo. E essa parábola não está dizendo de igreja. Geralmente somos levados a pensar que é a igreja. A coisa está entreverada. Quantas vezes, igual Israel saiu do Egito. Mas como diz o irmão Brana, a Bíblia nos diz que saiu uma mistura de gente. Aqueles que não tinham nascido de novo,
aqueles que não criam. Quando fala de bênção e liberdade, quem é que não quer? Havia uma mistura de gente. A Bíblia diz que havia um vulgo, um personagem no meio deles. E era dali, do meio deles, que surgiam as murmurações, surgiam as rebeliões, surgiam as teimas, as interpretações erradas, as rebeliões contra Moisés. E o pior que não era gente de última estirpe, era gente de primeira linha. Coré, Datã e Abirão. Então, mas Jesus disse que o mundo é o campo, não disse que é a igreja. Você pode observar que há diferença. Há igrejas, por exemplo, este grupo, ou aquele grupo, há diferença, mesmo que eles digam que pertencem à mesma denominação. Aqueles que são realmente sinceros, e aqueles outros, é igual na mensagem. Há diferença. Há diferenças. Não quer dizer que estão todos, são da mensagem, que estão todos bonitinho, passadinho, alinhadinhos. Não, irmãos, há diferença de um para com o outro, de igreja para com igreja, de ministério para com ministério. Há diferenças. Por isso, uma coisa é certa, não devemos julgar. Porque quando se julga, você vai fazer um julgamento segundo os seus próprios critérios, segundo os seus códigos de valores. Por exemplo, eu não gosto dessa música não, ela não é de Deus. Mas essa outra é de Deus. Eu não gosto daquilo lá não, não é eleito não. Jesus disse que a ninguém julgueis pela aparência. Mas você tem um código de valor, você é a balança. Fulano tem tanto por cento da mensagem, fulano tem tanto por cento da Bíblia, fulano é isso, fulano é aquilo. Senhor, quer que vamos e arranquemos? Não, deixa quieto. Deixa quieto. Não há perigo, trigo não vai virar joio, nem joio vai virar trigo. Qual é o momento em que a lavoura é mais feia? É justamente próxima à colheita. Depois que o milho amadureceu, depois que o feijão amadureceu, pode deixar vir o inso, os leiteiros, os capim, picuio, o amoroso, sei lá. Porque isso tem bastante. Vai mudar? Não, não vai mudar mais. Mas enquanto estão crescendo, é preciso a enxada pegar, senão o João do Mato vai ficar com a lavoura. Mas chega um tempo de dizer, está salva a lavoura, quer dizer, agora não corre mais perigo dos espinhos sufocarem ela, dos insos sufocar. É o que ouvimos domingo à tarde. Não é isso? Então, esse assunto, não gosto disso, não gosto daquilo, isso não é de Deus. Não é dessa forma. O próprio Deus nos disse, deixa crescer, deixa que vai, deixa. Você pode ter um juiz errado. Chamar o que é de Deus como se fosse do diabo e termina o que? Blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo. Porque não é o ímpio que blasfema contra Deus, é o crente. Atribuir ao diabo o que Deus está fazendo.
Você tem seu código de valor, sua regra, vamos dizer, sua medida de medir. Então, irmãos, eu digo, meça só você. Ore pelos demais. Porque a vida, ela é uma gangorra, sobe e desce, como disse o poeta Júnior. Joia Júnior. Sobe e desce, desce e sobe. Você não deve de me sorrir quando está subindo, porque terás que descer quando eu tiver que subir. E quando você estiver lá embaixo, descendo, as coisas em casa vai ruim, você mesmo tropeça nas suas fraquezas, como você gostaria que as pessoas lhe tratassem? Então, trate os demais da mesma forma, como disse Jesus, como vocês querem que as pessoas façam para vocês, faça vocês também para elas. Não vamos pôr medidas, mas pelo fruto se conhece. Pastor, eu conheço. Aquele fruto lá não é certo, não é de Deus. Eu também sei que não é. Mas Deus não nos pôs aqui como juízes para julgar. Não. Deixe, o próprio Deus vai se encarregar disso. Lá na frente, quando a coisa cresce, amadurece. Como disse Jesus, porque ao arrancar o joio pode estragar o trigo. Aqui estão misturados, é a mesma raiz, a mesma torrão, né? Família. E você sabe que o sangue fala. E alguns o sangue é mais forte do que Deus para ele. Pessoa vem como uma abelha braba defender sua filha ímpia, defender sua casa ímpia. Não, irmãos. O que é, é. O que não é, não é. Tem que dar nome aos bois? Dê nome aos bois. A coisa está errada, seja em seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, seja em você, você tem que dizer, eu estou errado, reconheça. Então não vamos querer fazer a obra no lugar de Deus. Deixa que o próprio Deus, como foi cavado o meio para Judas manifestar o que era, assim vai ser, cada um vai ter que provar de que lado está. Será vindicado pelas suas obras. Como eu disse, no início, quando são pequenos, o joio e o trigo, você não vê diferença. Está tudo uma beleza. Mas espere amadurecer, espere frutificar. É lá na frente. À medida que a coisa vai amadurecendo, a coisa simplesmente vai se identificando. Então, o tempo vai mostrar as cores. É o tempo. Por isso, sempre a gente diz, nada melhor do que o tempo. Deixa o tempo falar. Agora, você tem paciência? Ou você vai entrar no meio e dizer, Deus, tu tens que fazer isso, fazer aquilo. Está sujando a nossa imagem. Nossa lavoura que é trigo, mas aqui tem joio. Isso é impossível. Só um mais louco do que eu para fazer uma coisa dessa. Agora, olhando a explicação que Jesus disse, vamos para a explicação.
em Mateus capítulo 13. Eu tirei do lugar agora, mas já peguei. Jesus vai explicar sobre essa parábola. Verso 36 em diante. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes, olha bem, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Deus. Nós nunca devemos, irmãos, apequenar, diminuir a interpretação dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não faça nunca isto. Daí Jesus disse assim: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Não diz que é a igreja. Não diz que é esse, aquele. Não. É o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. É isso? Nós sabemos que na igreja, todos da igreja, por menor que seja o grupo, o irmão Branham diz que sempre existem as 3 classes de crentes. O verdadeiro, o falso, aliás, o incrédulo, né? E o manufaturado, o fabricado. Mas o campo é o mundo. Por isso que se deve deixar os frutos falar. Aquele homem, aquela mulher, a vida dela, você nunca vai brigar com um porco, porque ele age como porco. Essa é a natureza dele. Gosta da sua cervejinha, gosta do seu golezinho social, gosta daquele ambiente. Agora, você julgaria uma ovelha se comportar como um porco? Aliás, não julgar, você vai estranhar. Ver ela fuçando o chão em busca de minhocas. Ali está aquele crente, vamos dizer, aquela ovelha em busca de música mundana, fazendo coisas indevidas. É estranho. Mas deixe os frutos falar. Mas então eu posso julgar quando eu vejo que os frutos não estão certos. Você pode ter sua conclusão, olhar, ver. Mas o conselho é: ore, para que Deus cruze o caminho daquela pessoa. E enquanto isso, cuide de você. É com isso, cuide de você, é com isso que deva se preocupar. Então, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa, quer dizer, a colheita, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos,
e ele colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Essa ovelha não devia estar causando escândalo, comportando como um chancho, né? Um porco. Tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha do fogo, olha para onde vão. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tão simples, né? Mas essa é a interpretação, a explicação dessa parábola, dada pelo próprio Senhor Jesus. E vemos que ele não setorizou. Ah, aquele fulano, aquilo lá não é. Perca esse espírito de querer ser a balança de tudo. E há pessoas que julgam ministério, julgam pastor, julga todo mundo. Por que não julga a si próprio? Agora, Jesus diz que o diabo, a semente errada lá, as pessoas, são filhos do maligno. Será que Deus poderia produzir um produto maligno? Depende, é a natureza. Ele vai produzir segundo a sua natureza, como a árvore produz segundo a sua própria natureza. Poderia Deus produzir, através de Adão, um homem como Caim? Invejoso, matou seu próprio irmão, e o que é que nos diz as Escrituras? Por que ele fez isso? Há pessoas que dizem que não existe a semente da serpente. Então, irmão João, você errou muito ao escrever isso aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 12. 1 São João. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Deus é amor. Será que ele vai produzir alguém que não ama? Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Ali estão as duas sementes. Agora, vocês sabem de onde veio Caim. A serpente, que era um animal parecido com o homem, conheceu a Eva antes de Adão conhecer. E depois dela ter tido relação com a serpente, ela foi a seu irmão, a seu marido. E ele viu que o fruto era bom e comeu. E os olhos se abriram. E ali ela simplesmente, vocês sabem, ela veio 2 filhos. Alguém diz, sementes erradas não se cruzam. Hoje não, mas naquele tempo Deus diz a Bíblia que Deus pôs inimizade, separação entre as sementes.
E a Escritura nos diz, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come. O que faz a mulher adúltera? Adultera. Limpa a sua boca e diz, não fiz nada. Não fiz nada. Amém. Muita gente não entende a semente da serpente. Agora, isso vem por revelação, foi um dos mistérios que foi revelado. E o diabo detesta o livro de Gênesis, porque ele mostra a sua origem. E o livro de Apocalipse, porque mostra o fim dele, que vai terminar no lago de fogo. Agora, mas no dilúvio terminou a semente de Caim. E as noras de Noé não passou por eles? Hoje não há um reconhecimento físico. Hoje é você colocar a palavra diante da pessoa. Quem é de Deus, aceita. Quem não é, mostra o que está dentro deles. É certo? A colheita é o fim do mundo. As sementes estão maduras, agora vamos colher. Agora tem uma coisa que eu quero dizer a vocês. Uma das vezes, a primeira vez que eu vim aqui no sul, eu ia andando com minha mochilinha nas costas e o irmão Adonis, estava comigo ali de Tucunduva. E nós andando a pé. E a lavoura de trigo, muito bonita. Eu não conhecia isso, mas eu olhei aqueles pés de trigo, aqueles cachos grandes. Eu disse para ele, vai dar uma boa colheita. Porque se via que as espigas estavam grandes. Mas aquela lavoura, ela balançava com a brisa do vento. Para lá e para cá. Daí o irmão disse, não vai produzir. Ela não produziu. Falei, como? Ele foi lá, arrancou uns cachos. Esfregou na mão. E fez. Soprou a palha. E para minha surpresa, quase não tinha grão. Você sabe que a palha do trigo vai ser queimada no fogo? E aquela palha tão gordinha, bonitinha, parecia que era um trigo. Não, mas a palha, ela protege o grão, mas aquela não tinha nada de grão. Ali eu entendi, irmãos, que há muito crente palha. Que Deus nos abençoe. Eu quero terminar fazendo uma leitura para vocês da mensagem de Pérgamo. E pela página 143, começando pelo terceiro parágrafo desta página. O irmão Brana conta uma experiência dele. Há muitos anos atrás, quando pela primeira vez deparei com o povo pentecostal, eu estava em uma de suas reuniões de campanha, onde havia muita manifestação de línguas, interpretação de línguas e profecia. 2 pregadores, em particular, estavam empenhados nesse tipo de falar, mais do que qualquer um dos outros irmãos. Eu apreciei profundamente os cultos e estava verdadeiramente interessado
nas várias manifestações, porque havia um tom de realidade acerca destes dons. E assim decidi falar sobre eles com os dois. Conhecer o espírito do primeiro homem. E procurei conhecer o espírito do primeiro homem. O irmão Brana tinha um dom de discernimento, de espírito. Se ele verdadeiramente era de Deus ou não. Após uma breve conversa com aquele dócil cristão, ele era autêntico. Vocês não reparam, às vezes a cãibra aparece por aqui? Ele era autêntico, aquele primeiro, né? O jovem seguinte, quer dizer, o segundo, não era de maneira nenhuma como o primeiro. Era jactancioso e orgulhoso. E enquanto falava com ele, uma visão cruzou diante de meus olhos. E vi que ele era casado com uma senhora loira, mas estava vivendo com uma morena e tinha 2 filhos com ela. Quer dizer, o cara, era essa a vida dele. Se alguma vez houve um hipócrita, ele era um. Agora, deixe-me lhes dizer que eu fiquei chocado. Como não podia ficar? Aqui estavam 2 homens, um dos quais era um verdadeiro crente, e o outro era um personificador pecaminoso. Todavia, ambos estavam manifestando dons do Espírito. Eu fiquei perturbado por causa desta confusão. Deixei a reunião para buscar a Deus e obter a resposta. Eu fui sozinho a um lugar secreto. Ele tinha uma caverna. E ali com minha Bíblia orei e esperei em Deus pela resposta. Não sabendo exatamente que porção da Escritura ler, abri casualmente a Bíblia em algum lugar em Mateus. Lá por algum tempo, li por algum tempo e depois encostei a Bíblia. Logo, um vento soprou no aposento e virou as páginas da Bíblia até Hebreus capítulo 6. Eu o li completamente e fiquei particularmente impressionado com aqueles estranhos versículos. Hebreus 6, versículo 4 ao 9, que diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Quer dizer, não tem jeito. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, quer dizer, ao sofrimento. Porque a terra, quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos, é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. É o que está escrito em Hebreus 6, do verso 4 ao 9. Eu fechei a Bíblia, encostei-a e meditei por algum tempo e orei um pouco mais. Eu ainda não tinha nenhuma resposta. Novamente abri a Bíblia, a esmo,
mas não li. De repente, o vento soprou novamente no aposento, e uma vez mais as páginas viraram até Hebreus 6 e permaneceram ali quando o vento cessou. Eu li todas aquelas palavras novamente. Quando o fiz, então o Espírito do Senhor entrou no aposento e tive uma visão. Na visão vi um homem vestido do mais puro branco, que saía em um campo recentemente arado e semeava grão. Era um dia claro e a semeadura foi feita pela manhã. Porém, tarde da noite, depois que o semeador de branco se fora, veio um homem de preto e furtivamente semeou mais um pouco de semente, entre aquela que o homem de branco tinha semeado. Passaram-se os dias, o sol e a chuva abençoaram o solo, e um dia, eis que apareceu o grão, como era bonito, porém, um dia depois, apareceu o joio. O trigo e o joio cresceram juntos. Eles compartilharam do mesmo alimento, proveniente do mesmo solo. Eles absorveram do mesmo sol e chuva. Então, um dia, os céus tornaram-se brônzeos. Isso ele olhando na visão. E todas as plantas começaram a curvar-se e a morrer. A seca, né? Eu ouvia o trigo levantar sua cabeça e clamar a Deus por chuva. O joio também levantava sua voz e implorava por chuva. Então os céus escureceram e a chuva veio, e novamente o trigo, agora cheio de força, levantou sua voz e clamou em adoração: louvado seja o Senhor. E para surpresa minha, ouvi o joio reanimado olhar para cima e dizer: aleluia. Então eu soube a verdade sobre a reunião de campanha e a visão, a parábola do semeador e a semente, o 6º capítulo de Hebreus e a evidente manifestação dos dons espirituais em uma audiência mista. Tudo tornou-se maravilhosamente claro. O semeador de branco era o Senhor. O semeador de preto era o diabo. O mundo era o campo. A semente era pessoas, eleitas e réprobos. Ambos compartilhavam do mesmo alimento, água e sol. Ambos oravam, ambos recebiam ajuda de Deus. A água, porque ele fez com que o seu sol e chuva caia sobre bons como maus. E embora ambos tivessem a mesma bênção maravilhosa, e ambos tivessem as mesmas manifestações maravilhosas, ainda havia esta grande diferença: eles eram de sementes diferentes. Aqui também estava a resposta para Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não nega que eles fizeram maravilhas que somente o Espírito Santo pode realizar por meio dos homens. Porém, ele realmente negou tê-los conhecido algum dia. Estes não eram apóstatas, eram ímpios, irregenerados, réprobos,
Estes era a semente de Satanás. Assim, nós podemos acabamos de comentar sobre esta parábola, esta aplicação. Vocês vejam quão profunda é. Mas eu quero deixar aqui uma coisa para vocês. Eu sei que o cristão e o ímpio, todos nós temos emoções. Mas eu tenho observado muitas vezes que há cristãos que se dá por satisfeito, a unção de Deus está aqui, a presença de Deus, Deus é Deus, é Deus. Irmãos, sol e chuva vêm sobre toda a terra e beneficia toda semente que está por ali. Isso não é o topo, o principal. É bom que Deus manifeste, é maravilhoso, mas você não põe a sua fé só nisso. Você tem que olhar, porque pelos frutos é que se conhece a árvore. Não é pelas sensações, emoções. Não é porque profetiza, não é porque cura enfermos, expulsa demônios, não é porque tem revelações. Não, irmãos, pelos frutos. Trigo produz trigo, joio vai produzir joio. Então, que você possa ter este conhecimento para que você possa estar mais tranquilo diante de tudo, sabe? Vamos ficar de pé. Nossas saudações aos irmãos aí da internet, quem está ouvindo e quem irá ouvir, né? Que o Senhor abençoe a todos. Oremos primeiramente. Pai, eu creio que o Senhor tem nos falado esta manhã e isso nos traz temor, mas que esse temor seja traduzido como vigilância, para que possamos nos vigiar, nos policiar e procurar estar sempre no teu caminho, no trilho correto. Abençoa todo o teu povo, a todos os irmãos e irmãs, e que a chuva do teu Espírito possa fazer com que cada semente produza, Senhor, conforme a sua espécie. Eu quero crer que todos são das espécies dos eleitos, trigo, que cada um possa manifestar isso mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a dar um bom fruto. Um fruto maravilhoso, real, para o teu agrado e para testemunho do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A audiência da internet, né? Os irmãos aí de Vicente Dutra, lá é quente, viu? Irmãos de Souza, Paraíba, Campos Novos, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Marabá, Pará, Nova Estrela, aqui próximo, Goiânia, São Gabriel, Rio Grande do Sul, Manaus, Amazonas, Bom Jesus do Sul, Paraná, Lisboa, Portugal, Virgínia, América, Japão, lá do outro lado da terra, né? Itajaí, Santa Catarina, Constantina, Rio Grande do Sul, Caiçara, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Ceará, Rio dos Índios, Curitiba, Ituiutaba, Minas Gerais, Itapetinga, Bahia, Paranaguá, Paraná, Brasília, Montevidéu, Uruguai, Rio de Janeiro, Concórdia, Santa Catarina, Minas de Currales, Uruguai, Alemanha, Belmonte, Campo Grande, Ilhéus, Bahia,
São Miguel do Oeste, Presidente Prudente, aqui diz Santa Catarina, mas é São Paulo. Antônio Carlos, Santa Catarina, Caçador, Santa Catarina, Palhoça, Jaguaruna, Bertioga e Guaíba. Que Deus abençoe a vocês que estão nos acompanhando, que espero que Deus vos abençoe muito. E aqueles que não mandaram de onde são, se está acompanhando, mas eu sei que geralmente a audiência é muito maior, a audiência invisível, do que a audiência visível. Mas que Deus os abençoe desde o Japão, Alemanha, até aqui, né? Deus vos abençoe. E quanto aos pedidos de oração, nós vamos deixar para a noite. E hoje à tarde nós estaremos falando com vocês outra vez. Você deseja fazer a vontade de Deus? Jesus explica como fazer. É disto que iremos falar. Pai, leve o teu povo em paz e garantidos sob os teus cuidados. Dê saúde a cada um deles e dê vitória para cada um deles. E que todos possam descansar em Ti, sabendo que o Senhor é o que conduz o nosso destino, os nossos passos, porque nós temos nos rendido a Ti. Senhor, faz com que cada um seja feliz e firme na fé. Abençoe o lar de cada um, Senhor, e a fé do Teu povo. Que a graça e o amor de Deus seja com todos vós, agora e sempre. Amém.